Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos, então, focar na questão, no capítulo 2, né, inclusive, do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. E o primeiro subtítulo aí, para quem tiver com o Livro dos Espíritos em mão, quem não tiver a coleção Filosofia Espírita, não tem problema, pessoal, mas quem tiver o Livro dos Espíritos, se quiser pegar para acompanhar, eu acho que ajuda bastante a situar qual que é o nosso tema, né? O que a gente está falando hoje. Então vamos lá, capítulo 2, né? Elementos Gerais do Universo. O primeiro subtítulo se chama Conhecimento do Princípio das Coisas. Então, a minha ideia, pessoal, desde quando nós começamos o estudo, qual foi a minha visão aqui para dividir as lives? Eu tentei pegar por subtítulos, né? Tem um capítulo e tem os subtítulos. E aí, quando o subtítulo for muito grande, a gente divide em dois. Mas geralmente dá para fazer em uma live um subtítulo inteiro. Então esse foi o meu critério. Então hoje nós vamos estudar o primeiro subtítulo, que abrange as questões 17, 18, 19 e 20. Alguém perguntou aí se tem PDF, né? Essa questão, essa coleção Filosofia Espírita, vocês acham no site que eu já passei aqui para vocês, o livro dos Espíritos comentado.com. Tá bom? Quem quiser acessar lá, tem questão por questão. Então fica bem fácil. Vamos lá então? Vamos começar? Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, questão número 17. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura então para a gente começar os comentários. O homem pode conhecer o princípio das coisas? Olha a pergunta que Kardec faz então aos espíritos. O homem pode conhecer o princípio das coisas? E a resposta é a seguinte: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então olha só, o homem pode conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo, olha só, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Pessoal, eu vou confessar para vocês que durante o estudo durante a preparação do estudo de hoje, eu tive uma certa dificuldade de selecionar os trechos de Miramês para poder comentar com vocês. A vontade era ler a análise inteira e aí voltar, mas só que isso demanda um tempo maior, e como são 4 questões hoje, então eu tive que realmente selecionar os trechos que eu achei mais interessantes, mais importantes para a gente poder comentar aqui na live. Quem tiver a oportunidade, agora que a gente tem um pouquinho, né, de mais tempo para poder estudar, para poder se dedicar, depois, se quiser entrar no site o livro dos Espíritos comentado.com e fazer a leitura da análise completa, vale a pena, porque o texto é muito bonito, é muito reflexivo, ele abrange, ele ajuda a gente a aprofundar mais, como eu já disse para vocês. Então eu selecionei algumas partes para a gente poder comentar sobre a questão, tudo bem? Quem tiver o Filosofia Espírita aí, no volume 1 ainda, né? Abre lá no capítulo 17, no meu livro aqui, é a página 59. O capítulo 17, a questão 17, no caso, né? Ele vai intitular o capítulo de Não é Permitido. E aí a gente vai, então, entrar no que ele vai falar sobre esse impedimento, entre aspas, né? De que o homem não pode, então, conhecer tudo sobre o princípio das coisas. Olha lá o que ele começa dizendo aqui. Miramês já vai começar o capítulo 17, pessoal, dizendo o seguinte: não é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas na sua profundeza absoluta. Então olha só, na sua profundeza absoluta. A Telzinha tá perguntando o nome do site, é o livro dos Espíritos comentado.com. Se alguém puder digitar aí para mim e deixar, as pessoas vão vendo. O livro dos Espíritos comentado.com. Aí quem quiser seguir por lá também, né, tiver fácil aí de acessar. Então ele já aponta, né, não é permitido conhecer nas profundezas, na sua profundeza absoluta, né? Então já é um ponto para a gente considerar. E aí logo em seguida ele diz o seguinte: o espírito, na faixa em que se encontra na Terra, não desenvolveu sentidos ainda para conhecer o que pretende.
para pesquisar a infraestrutura da matéria e desvendar os seus segredos. Né? Então, olha só, o homem na faixa, olha só pessoal, que bacana, na faixa que a gente se encontra aqui na Terra nesse momento. A gente ainda não tem sentidos para conhecer o que a gente está, né, com esse ímpeto de conhecer. E aí ele continua: a força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhes faltar o amor no coração o bastante. Olha só, pessoal, amor no coração o bastante. Essa frase me chamou a atenção. Por lhes faltar amor no coração o bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas e contra a própria vida no planeta em que habitam. Basta o que já conhecem como sendo uma misericórdia. Olha que interessante. Então, na verdade, pessoal, ele está chamando a atenção aqui que essa força poderosa, que é o princípio das coisas, ainda a gente não tem condição de ter esse conhecimento, de dominar esse conhecimento, porque falta amor no coração. E aí, sabe o que eu me lembrei? Quando eu estava lendo essa parte, eu me lembrei da questão das guerras, né? Como ele usou esse termo aqui, das guerras fratricidas e contra a própria vida no planeta em que habitam. Então a gente pode utilizar, o homem utiliza geralmente, infelizmente, né, esse conhecimento, esse poder, né, essa força, para poder então promover, ele fala aqui, né, contra a própria vida no planeta em que habitam. Vocês já imaginaram as bombas atômicas que existem atualmente? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Por que a gente ainda utiliza o conhecimento que a gente está conseguindo alcançar para se armar contra o outro? Um país se arma contra o outro país. As guerras acontecem, um país ataca o outro e assim vai, né? Então é um exemplo que ele deixa aqui. O que é isso então? Falta de amor no coração o bastante para a gente não utilizar nessas guerras, nesses ataques. Outra coisa que ele vai comentar aqui que eu achei muito atual, apesar dessa coleção ter sido psicografada nos anos 80, portanto, né, pessoal, quase 40 anos já. Acho que 83 ou 86, se eu não me engano. Quase 40 anos. Esse trecho que eu vou ler agora é muito atual. A gente até se assusta, né? Parece que foi psicografado agora. Olha só o que ele fala. A fome que se passa na terra, as necessidades de veste e de instrução não significam nada na realidade. Não significam falta na realidade, desculpe. Não significa falta. Tudo isso existe com abundância em todos os pontos da casa terrena. O que falta é a fraternidade entre os povos e a educação entre as criaturas. Olha só, pessoal, fraternidade entre os povos e a educação entre as criaturas. Quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, nada faltará, na sua expressão de todos os suprimentos, e a vida tomará nova feição em todos os ângulos do mundo, como sendo um reino de Deus florindo no reino dos homens. Olha que bonito, um reino de Deus florindo no reino dos homens. E aí, quando a gente lê essa parte aqui, a gente pensa, nossa, mas isso é muito atual, né? Tá acontecendo agora. A gente vê aí tantas necessidades, né? E agora com as crises, a crise econômica, a crise que está sendo gerada agora, também com a situação do coronavírus, a gente vendo aí muita perda de emprego, muita dificuldade em todos os países, né? E aí, então, a gente vê o quanto que isso é atual, né? Tudo existe com abundância em todos os pontos. O que falta é a fraternidade entre os povos e a educação entre as criaturas. Então a gente vê, né, aquele excesso, uns com tanta sobra e outros sem nada. Por que isso acontece? É essa falta de fraternidade que ele está falando aqui. Falta de fraternidade e educação entre as criaturas. Se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, pessoal, por que
que acontece isso? Por que o homem ainda é tão ganancioso? O homem, ele quer mais. O tanto que ele tem não satisfaz, ele quer mais. E quando ele quer mais, ele luta, ele guerreia pelo mais, tem o outro lá que está sem nada. Então é pra gente pensar nesse ponto de vista fraternal, né? E de educação entre as criaturas. Por que isso está acontecendo ainda? E aí ele arrebata aqui, né? Quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, nada faltará. Né? E a vida se tornará nova feição em todos os ângulos, né? Seria então o reino de Deus florindo no reino dos homens. Que imagem bonita a gente pensar isso, né? Reino de Deus florindo no reino dos homens. Seria então uma sociedade totalmente fraternal, né? Que é o ideal que a gente queria que fosse, que acontecesse, né? É o que a gente vislumbra aí pra frente, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei alguma. Isso mesmo. E aí, pessoal, logo em seguida, ele vai continuar nessa análise, ele vai aprofundar um pouquinho mais com relação às revelações, né? Porque como os Espíritos falaram aqui para nós, não, Deus não permite que tudo seja revelado, ele vai continuar ainda analisando essa parte das revelações. Olha o que ele fala aqui logo em seguida, quem estiver seguindo aí comigo. A revelação é gradativa e o será sempre. A evolução científica deve acompanhar a moral, para haver equilíbrio em todos os pontos de elevação e despertar. Pessoal, o que quer dizer que a revelação é gradativa e sempre o será? Quer dizer, a cada passo que nós vamos dando, nós vamos caminhando, nós vamos descobrindo, nós vamos avançando nessa escala. E aí, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente busca, principalmente com relação à moralidade, a gente vai tendo acesso a maior conhecimento, mais revelação vai vindo para a humanidade. Por que vocês acham que há um intervalo aí entre a encarnação do Cristo e o advento do Espiritismo? Ele disse, né, que viria o Consolador. E aí se passaram 18 séculos e veio o Consolador. Quer dizer, a humanidade foi, nesse tempo todo, ela foi trabalhada, ela foi lapidada, atravessou momentos muito difíceis, muito pesados, para então, na época que estava previsto, na época das luzes, né, da reflexão, da ideia, do afloramento do pensamento humano, veio a doutrina. A doutrina surge naquele momento de efervescência do pensamento, de efervescência das descobertas, né, das criações, enfim. Então, esse exemplo que coloca aqui para nós me lembra muito a revelação espírita. Se a gente for pensar, ela foi vindo, né, aconteceu a codificação, todo aquele movimento que nós já conversamos, já estudamos aqui, quando a gente estava estudando a introdução do Livro dos Espíritos. E o filme Kardec, eu acho que mostra bastante esse momento, né? De como que veio, como que aconteceu. Vale para a gente ter uma ideia de como que isso se deu na época, né? É um bom retrato para a gente olhar. E então, essa revelação, então, pessoal, ela começou lá, Kardec, né? Preparou a codificação, e aí de lá para cá, quantas coisas nos foram reveladas do plano espiritual? Nós estagnamos de lá para cá? Não, nós continuamos esse movimento de progresso, de evolução. E aí foram vindo as informações, por isso que ele fala, a revelação é gradativa e o será sempre. Né? Então a gente precisa entender esse ponto de equilíbrio que ele está querendo dizer aqui. E eu achei interessante que, apesar dele pontuar isso, né, que com relação à revelação, com relação à evolução científica e à moral, né, que também é uma coisa que tem uma relação, ela vai vindo, ela vai se revelando aos poucos para a humanidade, ele vai dizer no final desse mesmo parágrafo com relação ao Evangelho. Olha o que ele cita aqui.
Sem o Evangelho no coração das criaturas, jamais haverá paz no mundo, porque ele faculta a conquista da paz, em primeiro lugar, na intimidade de cada um. O que quer dizer isso? O Evangelho, então, nos convida, nos faculta, né, a mudança de nós mesmos, que a gente promova a paz dentro de nós, com a mudança de comportamento, com a nossa reforma interior. E a partir de nós, essa mudança, ele chama aqui de conquista da paz, né? Essa conquista da paz, ela vai se expandindo, ela vai atingindo outras pessoas, ela vai se ampliando. Mas eu acho interessante ele citar que começa em nós, né? Na intimidade de cada um. Então não adianta, pessoal, eu querer que o outro mude, que o meu familiar mude, que o meu amigo mude, que o meu chefe mude, que a minha professora mude, que o meu país mude, se eu não me comprometer com essa mudança individual, né? Na intimidade de cada um. Não adianta. Agora, se a gente se compromete, se a gente busca, né, essa conquista da paz, a gente começa a perceber também movimentos externos. E aí a gente fala, tá mudando, tá melhorando. Né? É bom a gente também perceber isso, pra gente não achar também que tá tudo perdido, né? Então a gente trabalha isso na nossa intimidade, junto com o Evangelho, buscando essa referência, buscando essa fonte, né, esse roteiro de luz que é o Evangelho. E aí então a gente amplia isso e entende também quando está acontecendo externamente a nós. Então olha que interessante ele se lembrar do Evangelho, né? E ele cita uma frase aqui logo em seguida que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, tá no meio do parágrafo aí, né? Se alguém quiser depois ler o parágrafo inteiro, vale a pena. Mas ele diz aqui, o conhecimento sem amor pode nos levar à derrocada. Conhecimento sem amor. O que é isso? Eu posso me instruir, eu posso estudar, eu posso me capacitar, eu posso estar aqui estudando a doutrina com vocês, a gente faz as lives, a gente faz os estudos, mas se isso tudo não servir para que eu viva o amor, para que eu aplique a lei do amor que Jesus veio ensinar, vai adiantar alguma coisa, pessoal? Não vai adiantar. Então, realmente essa frase aqui ela é pequena e ela pega a gente, né? O conhecimento sem amor nos leva à derrocada, porque a gente vai agir de forma sempre antifraternal. Então, munido do conhecimento, entre aspas, né? Da instrução, entre aspas, daquela... Eu chamo até de conhecimento e instrução mascarada, né? Quando tá sem o amor, quando tá sem o sentimento, sem a fraternidade, sem a caridade. Então é uma coisa mascarada. Então se a gente tentar então viver esse conhecimento com o amor, aí nós vamos ascender, aí nós vamos tomar outra trilha. E aí não é uma coisa individual, é uma coisa nossa, de todo mundo, né? Então se eu vivo o conhecimento com o amor, eu avanço e levo muita gente comigo. Agora, sem o amor, a gente não avança e a gente realmente prejudica quem está em volta de nós, né? A gente realmente atrapalha também o processo dos outros, né? E aí, para fechar essa análise aqui do primeiro, ele diz o seguinte, para a gente fechar esse raciocínio aqui. Quanto ao interesse de conhecer a intimidade da matéria, não deve ser apagado. Olha só a orientação. Então porque a gente não vai conhecer tudo, então a gente desiste, a gente não vai se esforçar? Não deve ser apagado. Porém, esse saber vai surgindo pelo impulso da nossa evolução. Olha só, o impulso da nossa evolução e as necessidades que forem surgindo no nosso aprendizado. Oremos juntos, homens e espíritos livres da matéria, para o equilíbrio não nos faltar no nosso despertar para Deus. Então, olha só, ele usa a palavra equilíbrio. Quando ele usa a palavra equilíbrio aqui, pessoal, ele está querendo dizer, então, o equilíbrio entre o conhecimento e o amor.
né? E eu até fiz um desenho aqui, sabe aqueles balanços que tem uma pessoa em uma beirada e a pessoa na outra e ele tende para um lado e para o outro? Eu fiz esse desenho aqui no livro. Mas eu fiz o desenho com ele em equilíbrio, aquela balança, sabe? Balança equilibrada. Conhecimento e amor. E aí eu me perguntei, o conhecimento nos leva ao amor? Será? Ou o amor nos traz conhecimento? Foi 2 perguntas que eu fiz para mim mesmo durante o estudo aqui. E aí a gente vai se lembrar desse conselho que Miramês coloca, né? O equilíbrio, então, será a base do nosso despertar para Deus. Então, se eu tenho esse equilíbrio, eu tenho a base. Então, a partir daqui, o meu despertar para Deus vai ser processado. E aí, eu tendo consciência destes 2 pontos, né, do conhecimento, do amor, da instrução, do sentimento, da caridade e do conhecimento, a gente sempre, né? É isso mesmo, Cecília, você falou o nome aí agora, é gangorra, eu não lembrei o nome. Mas eu até fiz um desenho de uma gangorra aqui no livro, conhecimento e amor, né? E aí a gente tendo essa consciência que eu tô falando aqui, né? Desses 2 pontos, a gente pode traçar, então, melhores diretrizes para o nosso crescimento espiritual. Então a base é esse equilíbrio. E aí eu tendo consciência dos 2, eu consigo então traçar o caminho por onde eu vou seguir, eu vou trilhar. Então, olha só que interessante. A gente busca o conhecimento, a gente estuda, a gente lê a codificação, a gente lê os outros livros, a gente lê essas coleções aqui tão preciosas, né? Que ajuda a gente a entender, a aprofundar a codificação. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o esforço também da prática, de viver o amor que o Cristo nos ensinou na prática. Senão a gente vai ficar perdido no conhecimento. E o conhecimento sem amor, o que Miramês diz aqui? O conhecimento sem amor pode nos levar à derrocada. E aí a gente erra muito mais, a gente se desajusta muito mais facilmente. Então, infelizmente, né, pessoal, acontece isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tentar analisar, tentar entender, visualizar essas imagens que eles colocam para nós, que é tão legal para a gente poder entender, compreender melhor, né? Então, o equilíbrio é a base e a consciência vai nos fazer, então, agir. Então, vamos tentar visualizar a imagem dessa gangorra aí, mas assim, de uma forma que ela esteja equilibrada. Nenhum lado esteja pendendo. Porque o amor também, a vivência do amor, a gente tem que buscar o conhecimento. Claro que a gente vive o amor, a gente tenta, né, pelo menos, se inspirar no Cristo, mas fica também o conhecimento. Aquela frase do Cristo, amai-vos e instruir-vos, né? Então aí, as 2 coisas, amor e conhecimento. É isso que a gente tem que tentar buscar sempre na nossa vivência. Principalmente quando a gente tem a consciência da continuidade da vida, né? A vida não acaba, a vida continua, a vida segue. Outras existências virão, outras oportunidades virão. Então, quando a gente alimenta isso, a gente acredita nisso, a gente se sente desafiado a fazer um trabalho que é permanente. É um trabalho que nunca vai acabar, nunca nós vamos parar e falar assim, aqui tá bom. Não, a gente vai continuar, né? Pessoal, eu acho que o coração está travando a live para algumas pessoas. Eu vou pedir para vocês não mandarem por enquanto. Manda os emojis que eu vou olhando aí como é que tá. Mas os corações ele trava para algumas pessoas que estão mais longe. Tudo bem? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa rapidinho sobre essa questão? A gente já pode passar para a questão 18. Eu estou de olho aqui no nosso tempo, né? Para a gente não atrasar muito. Posso seguir para 18 então? Para a gente ir avançando. Vamos lá? Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, vamos olhar lá na questão 18. A questão 18 ela diz o seguinte: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. Então olha só, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. E aí a resposta dos Espíritos a Kardec é a seguinte:
O véu lhe é levantado à medida que ele se depura. No entanto, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Então, olha só. No entanto, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Pessoal, eu vou travar os comentários um pouquinho para a gente poder conseguir concentrar aqui. Tudo bem? Só um pouquinho, depois a gente volta. Isso, acho que agora vai facilitar para todo mundo aí assistir. Então, né, pessoal, a pergunta que Kardec faz aqui, se a gente um dia vai ter condição de entender o mistério das coisas que estão ocultas a nós. E aí, a resposta é: o véu é levantado à medida que ele se depura. O que é esse depura? O que é essa depuração? Pessoal, depuração aqui, vamos entender como a depuração do espírito, né? Do espírito que está encarnado ali. Depuração é uma purificação moral, é uma correção, é uma expurgação. Todos nós estamos aqui, nesse momento, passando por uma depuração do nosso espírito. Todos nós. Todos. Ah, mas eu não tenho problema, Não, todos nós. Todos nós viemos depurar o nosso espírito. Então, para a gente entender o sentido disso de uma forma mais compreensível, é essa purificação moral, essa correção que nós viemos passar através da encarnação. Então, só para a gente poder entender o que quer dizer essa depuração. O véu é levantado para nós conforme a gente vai avançando, a gente vai se purificando, a gente vai realmente nos corrigindo e expurgando o mal que está em nós, né? Os erros, os nossos débitos, enfim, tudo que ainda nos atrapalha. Se a gente for conseguindo expurgar, for conseguindo realmente purificar, a gente vai conseguindo então nos depurarmos, né? Então olha lá, tem isso, né? Agora vamos olhar aqui qual que é o comentário que Miramês faz sobre essa questão 18. Quem tiver a coleção aí, lá no capítulo 18 agora, né? Ele se chama O Véu se Levanta. Olha que bonito o nome, né? O Véu se Levanta. E aí Miramês começa aqui, pessoal. O véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente. O que é esse crescer espiritualmente? É justamente essa depuração que a gente está falando. A natureza tem seus segredos em toda a conjuntura da ação benfeitora, e eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos das criaturas. Revelar-se-ão no momento certo em que o espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Então, no momento que a gente conseguir alcançar e suportar essa luz que vem da revelação, então ela vai acontecer, ela é realmente possível. E aí, no finalzinho do segundo parágrafo, para quem tiver aí com o texto na mão, ele vai dizer o seguinte: os véus se levantam nas direções do saber pelos esforços de cada um. Olha que bonito. Os véus se levantam nas direções do saber pelos esforços de cada um. Pessoal, olha só, esforço de cada um. Olha a nossa responsabilidade. Mas ele também é obediente à força do próprio progresso. Então, não é que vai ser uma coisa de uma vez, assim. Não, ele é gradativo, conforme a gente vai avançando, e ele vai sempre caminhando junto com a lei do progresso. Ele não vai atravessar, ele não vai pular etapas, vai sempre com a lei do progresso, vai caminhando junto. É bonito a gente entender essa imagem, porque senão a gente vai achar que também tá muito distoante, está muito fora. Então alguém nesse momento no planeta Terra vai ter uma revelação assim muito à frente de todos nós. Não, porque isso vai obedecer a essa força do próprio progresso que ele está dizendo aqui. Então vai caminhando, vai avançando, e aí vai aos poucos. Vocês entendem esse processo? Mas se a gente for pensar de uma forma individual,
ele fala aqui dos esforços de cada um, né? Então a gente se esforça também para a gente poder entender, para a gente poder estudar e compreender o mundo espiritual, passar também pela parte prática, né? Que é importante. Quem tem a oportunidade de viver a prática na casa espírita também é uma forma importante da gente, desse véu do mundo espiritual, ele ser aos poucos, ele vai sendo levantado para nós. Aí nós vamos descobrindo muitas coisas que realmente fazem sentido, que realmente a gente consegue compreender de uma forma direta, palpável. Então, quando a gente pensa nesse esforço, né, esse esforço também é o esforço do estudo. Eu quero entender isso. Não é uma coisa impossível de se entender. Algumas pessoas, quando começam o estudo, pega o primeiro livro lá, livro da codificação espírita. Pode ser o livro dos espíritos, pode ser o evangelho, ou pode ser qualquer outro livro. Às vezes a pessoa pega aquele livro ali e ela se assusta. Nossa, mas eu não vou entender nada que está aqui. Eu não estou entendendo nada que está aqui. Alguns livros, por exemplo, como a Gênese, como o Céu e o Inferno, algumas pessoas têm essa impressão. O próprio livro dos médiuns também. Algumas pessoas pegam e falam: nossa, mas isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir compreender. Mas aí, pessoal, se a gente começar, né, gradualmente, pouco a pouco, a gente vai ali aos pouquinhos, a gente começa pelo que é o Espiritismo, pra gente ter uma noção geral, e aí depois a gente passa pro Evangelho, faz o culto no lar, já é uma forma constante de estar com o Evangelho. E aí a gente começa a ler o livro dos Espíritos. Eu sempre oriento, né, as pessoas: começa a ler 2 questões por dia, 3 questões por dia. Vai aos pouquinhos, igual a gente está fazendo aqui. A gente vai aos pouquinhos. A gente não vai falar de um capítulo por live. A gente vai falar de 3, 4 questões por live só, que já é muito, mas assim, a gente vai devagarzinho, né? A gente vai pouco a pouco. A gente vai se esforçando pouco a pouco para entender o que é aquela questão. São 1019 questões. Se a gente entender a essência, o ponto principal de cada questão, já vai ter valido muito a pena, né? Já vai ser um grande avanço para todos nós. Para quem já estudou, que está aqui de novo, né? Deixa eu acompanhar o estudo aqui também, porque é uma forma de abordagem diferente. Essa coleção aqui, ela é muito interessante do ponto de vista de abordagem. É uma outra abordagem que facilita muito para a gente poder compreender, e a gente vai somando, né? Então, quando ele fala desse esforço de cada um, a gente vai junto caminhando, a gente vai avançando. Não é que qualquer um de nós vai saltar na frente e vai deixar todo mundo para trás, né? Igual ele fala aqui. Não, obedecendo, claro, à força do próprio progresso. Quer dizer, nós estamos progredindo e vamos caminhando junto com essa força. Tanto que é bonito isso, né? E aí, pessoal, ele continua aqui, olha só. A nossa participação acelera a evolução. Olha que bonito. A nossa participação acelera a evolução, para que o despertamento surja com mais eficiência e fique em tudo em relação ao bem-estar, a nossa marca, como sendo a conquista. Isso é muito interessante na pauta das nossas obrigações e compromissos. Olha só que bacana. Não podemos nos esquecer daquilo que nos toca como co-criadores dos nossos destinos, na influência de Deus pelas mãos do Cristo. À medida em que os véus vão se abrindo aos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência, e o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Os dois juntos determinam o uso dos poderes adquiridos na formação da própria personalidade. Olha o tanto que é bonito a gente pensar que, olha só, primeiro ele fala que a nossa participação acelera a evolução. Então, se a gente pensar numa escala individual, né, uma escala local, então olha só, a minha participação, a nossa participação, o que eu faço, interfere na nossa evolução, no nosso caminhar. Olha só que bonito a gente pensar de uma forma coletiva também. Então, olha só, a nossa participação acelera para que o despertamento surja com mais eficiência e fique em tudo em relação ao bem-estar.
né? Que fique a nossa marca. E aí a gente sente aquela sensação de conquista. Se vocês... imaginem vocês agora, para quem já estuda a doutrina há um tempo, ou então para quem está começando agora, ou para quem começou faz pouco tempo. Vocês conseguem se lembrar de como vocês estavam ou eram antes? Vocês conseguem lembrar? E como vocês estão agora? Então, essa participação aqui, ela imprime, ele fala aqui, né? Ela imprime a nossa marca como sendo a conquista. Então, nós conseguimos vivenciar essa conquista. Ah, Edu, mas eu já tenho 1 ano e eu ainda não vi muita diferença, não. Tem algumas pessoas que têm um pouquinho de pressa, né? Eu acho que, pessoal, é um processo, né? É uma vida inteira. São aí, né, anos de... E a gente não pode achar que... se a gente lê a codificação inteira, a gente tá ok, tá pronto. Não, a gente vai aos poucos, a gente vai trazendo as outras obras, vai realmente acrescentando outros textos que vai nos ajudar a entender melhor a codificação. Então é um estudo constante. Então olha só que presente que a gente tem, né? A gente entender que a nossa participação, ela contribui para a evolução. Então a gente não veio aqui a passeio, né, pessoal? A gente veio realmente para contribuir. Né? Ele fala, acelera a evolução. Olha só, o que a gente faz aqui acelera o que de bom a gente faz, né? E aí então a gente vai, né? À medida que os véus vão se abrindo aos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência. Olha só, a gente abre um campo de conhecimento apropriado na nossa consciência. E isso é importante, porque esse conhecimento que a gente está buscando, que a gente está se esforçando, pessoal, a gente não vai perder ele. A gente vai, na nossa próxima existência, ou então enquanto a gente estiver no plano espiritual, a gente vai carregar esse conhecimento. Nós vamos chegar lá no plano espiritual, quando for a hora, e a gente vai relembrar a nossa última existência, vai pensar, nossa, eu fui espírita, eu aprendi tantas coisas importantes enquanto eu estava lá. Olha só que bacana. E aí, se a gente não aplica, se a gente não vive, e aí gera uma certa perturbação para o espírito também, né? A nossa amiga Andressa está aqui hoje. Que legal, Andressa, seja bem-vinda. Que legal que você está aqui com a gente hoje. Ela disse aqui, com certeza era mais irracional nos meus sentimentos, nas minhas atitudes. Que é a pergunta que eu fiz agora com relação ao como que a gente era antes. E aí ela está respondendo aqui para nós. Que bacana, né? A gente vai aprendendo a lidar com os sentimentos, vai aprendendo a filtrar, vai procurar ter mais compaixão com o outro, a lidar com o outro, né? Que a gente sabe que o outro também é um irmão que está passando pelo mesmo processo depurador nosso, né? A gente não tá sozinho, né? Muito legal. E aí, né, como ela falou do antes, agora ela falou do agora. Hoje sinto que me proponho mais a reflexão, a ter empatia, a entender os desafios da vida. Com certeza me senti mais forte em receber esse amor divino. Olha que bonito. Obrigado, viu, Andressa, pela sua contribuição. Fiquei muito feliz. E realmente, né, a gente vai aprendendo então a entender os desafios da vida, as provas, né, que a gente passa, as situações familiares que a gente passa, que às vezes não é fácil. E aí a gente começa a ter uma maior compreensão, né, de que a gente está inserido dentro de um contexto que é necessário que a gente esteja vivenciando, né? E aí a gente vai também buscando alternativas para melhorar, para superar, né? Para errar menos e por aí vai. E aí, né? Como a Cecília está dizendo aqui, fica no DNA da alma eternamente, que é isso que eu estava falando agora, né? Quando ele fala que formará um campo de conhecimento apropriado na consciência, né? E o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Os dois juntos, aí, né, pessoal, que a gente vai lembrar daquela balança, que não é gangorra mais, vai ser a balança, então, para ficar equilibrado, né? Do conhecimento e do amor, né? Os dois juntos, então, determinam o uso dos poderes adquiridos
na formação da própria da própria personalidade, né? Então, é um uso positivo, é um uso realmente que vai nos dar frutos, né? Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, no parágrafo seguinte, ele vai dizer o seguinte também, que é bem interessante. As experiências nos condicionam conhecimentos indispensáveis à nossa libertação. Olha só, eu vou até voltar aqui. As experiências nos condicionam conhecimentos indispensáveis para a nossa libertação. Então, olha o tanto que é importante, qual é o valor das nossas experiências. Né? Mesmo aquelas ruins, aquelas difíceis, né? Aquelas pesadas que a gente passa, realmente vai nos condicionar a um conhecimento que vai ser indispensável para a gente se libertar, para a gente melhorar, para a gente crescer. Isso também são leis que nos regulam o crescimento espiritual e moral. Mesmo que queiramos ficar para trás e não aprender, olha só que legal, mesmo que a gente queira ficar para trás, a gente não quer aprender, não conseguimos. É a mesma coisa que alguém que nunca tivesse visto o sol desacreditasse por isso da sua eficácia. Ele, o sol, sempre iria existir. E ainda mais, continuaria ajudando mesmo os que o negassem. Olha a imagem que ele usa do sol aqui, né? É uma imagem muito interessante. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que tem essa dificuldade. Mas a espiritualidade se altera com isso, pessoal? Não, a espiritualidade continua trabalhando. O Cristo está trabalhando nesse momento incansavelmente para nos ajudar. Mesmo aqueles que não acreditam, né? E é interessante isso que ele falou aqui com relação ao crescimento espiritual, porque por mais que a gente não queira, né? A gente, eu não quero saber disso, eu não quero estudar, eu não quero saber, eu não quero ler, eu não quero aprender. Mesmo assim, a gente ainda não... Ele fala aqui, né? A gente não consegue, porque alguma coisa dentro da gente nos compele à evolução, ao crescimento, à evolução mesmo espiritual em si, né? Pessoal, ele chegou num ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente analisar. O tempo está um pouquinho corrido, mas vamos lá. Eu vou acelerar um pouquinho, mas acho que dá pra gente entender. No parágrafo seguinte aí, ele vai dizer o seguinte, ele vai citar 2 tipos de evolução para nós. Quando a gente está falando, né, dessa depuração do espírito, desse avanço, dessa participação nossa, o quanto que ela é importante e ela realmente acelera a evolução, ele vai dizer para nós então 2 tipos de evolução, como que acontece. Muito rapidamente aqui, ele vai citar dois tipos, né? A primeira é a que obedece às leis do automatismo espiritual que impulsiona a natureza física e animal para o progresso, sem a participação da vontade. Então, a primeira forma de evolução é isso que a gente estava falando agorinha, né? Com relação à nossa... Mesmo quando a gente não quer, a gente tá meio, né? A gente tá tentando, a gente tá no movimento do progresso. Pessoal, só da gente estar aqui, reencarnado, nós já estamos nesse movimento de progresso. Por mais que uns não queiram, uns, né, estão totalmente ali... Eu vou usar um termo aqui, não sei se é o mais apropriado, mas desalinhado, talvez, com as leis divinas, com Cristo, enfim. Mas... mesmo aqueles, né, nós estamos aqui encarnados porque nós estamos passando por esse... Ele fala aqui, as leis do automatismo espiritual, né, que nos impulsiona. Só de estar encarnado hoje já é uma forma da gente avançar. A gente já está diferente de quando a gente estava no plano espiritual antes de reencarnar. Edu, mas eu não fiz nada de bom. Eu só faço coisa... Eu só erro, mesmo assim. Porque nós estamos sob essas leis do automatismo. Elas nos impulsionam, né, para o progresso. Então, a gente estar aqui já é um avanço. A gente já volta diferente do que a gente chegou, né? E a segunda parte é a que recebe como coadjuvante os esforços dos homens, onde a inteligência tem sua grande participação. Olha só, a inteligência tem a sua grande participação. Essa inteligência aqui, pessoal, eu quero fazer uma ressalva. Eu acredito que seja um resultado do nosso esforço. Não é que um ser humano seja
privilegiado na inteligência do que o outro. Não é isso, tá? Porque Deus nos criou da mesma forma, simples e ignorante. E aí, conforme a nossa caminhada, as nossas escolhas, os nossos esforços, como ele fala aqui, né, a inteligência vai aflorar ou não. E lembrando que a inteligência sem o amor, né, é perigoso. É um pouquinho perigoso. Onde a inteligência tem sua grande participação, que eu estava dizendo, né? As faculdades dos espíritos vão se desabrochando na esteira infinita do tempo. Olha só, esteira infinita do tempo, quer dizer, ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva. E se apurando de acordo com o seu despertamento, quando o oculto vai sendo conhecido. Então, as nossas faculdades, pessoal, elas vão se desabrochando ao longo da nossa caminhada, ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas experiências. Nada acontece de uma vez, ou então acontece com saltos. Hoje eu estou aqui em um planeta de provas, e aí na minha próxima encarnação eu já estou lá nos mundos felizes. Não, a gente vai gradualmente avançando, vai gradualmente. Essas faculdades elas vão se desabrochando ao longo da nossa caminhada. E principalmente o que tem que ficar de mensagem aqui para nós é com relação ao nosso esforço. E quando a gente pensa em esforço, a gente pensa também no nosso livre-arbítrio. O que a gente está fazendo do nosso livre-arbítrio? A gente está fazendo as escolhas certas, as melhores escolhas para a nossa vida. A gente está semeando amor, a gente está semeando discórdia. A gente está prejudicando, a gente está ajudando, como é que tá? Então isso tudo faz parte dessa caminhada, desse desabrochar das nossas faculdades ao longo aí de toda a nossa caminhada. Ele vai fazer uma consideração aqui, que é bem interessante, com relação a... Ele vai dizer o seguinte: é bom que nos cientifiquemos de que sempre encontraremos véus para serem desvendados e segredos para serem conhecidos. Não constitui uma grande esperança termos sempre lições para recebermos da bondade divina? Pessoal, então nós sempre teremos lições a aprender. Nós sempre estaremos nesse movimento de encontrar véus para serem levantados. Então, quando a gente entende que a gente não sabe tudo, a gente precisa, então, utilizar um pouquinho da nossa humildade, né? Às vezes é difícil para o ser humano ser humilde nesse sentido, de achar que ele não é a última, né? A última bolacha do pacote, ou então a última... a gente entender que quanto mais a gente avança, mais vai ter véus para a gente levantar, para a gente entender, para a gente compreender, né? E aí... Não é bom a gente saber que a gente sempre tem coisas boas para receber das mãos de Deus? Conhecimentos novos, reforçar as nossas virtudes, as nossas qualidades. Então é uma reflexão aqui que ele fala, né? Que ele faz para nós. Pessoal, deixa eu ver aqui o horário, tá quase dando o horário, mas eu vou continuar aqui para ver se a gente consegue concluir a questão 18, tá bom? Ele vai dar uma orientação aqui no final da análise. Ele vai dizer o seguinte: o nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como ser melhor. Trabalhando na fraternidade universal, é preciso levantar o véu que empana a harmonia e sentir a vibração da paz de Deus no coração. Conhecer os segredos do amor e passar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Torna-se importante descobrir a fonte da alegria pura e conquistá-la na sua plenitude. Com os véus se levantando nesse ritmo, seremos felizes. Quer dizer, é um movimento constante, é um movimento que corresponde aos nossos esforços, né? A nossa capacidade de amar a Deus e ao próximo. Então, tudo isso, pessoal, vai nos facultando a atingir a ir levantando esses véus. Então, cada vez mais a gente vai tendo condições de compreender a vida, de compreender a vida na matéria, a vida no plano espiritual,
que não é uma coisa assim fora da nossa compreensão. Nós já podemos compreender. Nós já temos essa condição de compreender. O ser humano, de uma forma ou de outra, até antes da codificação espírita, ele já tinha certas intuições, ele já tinha certos conhecimentos que ele trazia e ele ia alimentando e ia também desenvolvendo. A doutrina veio como uma forma de orientar, de ser um caminho. Olhem por aqui. E aí vocês vão realmente ter bases, vão ter condições melhores de entender o significado da vida, a importância da vida, tanto na matéria quanto a vida espiritual. Né? E o mais importante também é de entender que a vida não se encerra com a morte física. Então isso é um veredito que a doutrina nos coloca. Quero dar um boa noite especial para o nosso amigo Renato Pietro, que está aí com a gente participando. Um grande abraço, uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente. Muito feliz com a sua presença, viu, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Fico muito feliz e até um pouco emocionado aqui de saber que você está aí com a gente. Ele diz aqui: parabéns, doutrina é magnífica. É uma grande alegria, né, a gente poder comungar dessa doutrina, desses conhecimentos, de saber o quanto é importante a gente saber que a vida segue, né? Um abraço, viu, Renato? Nosso eterno André Luiz, né? Tá aí com a gente. Muito obrigado. Nossa, vamos lá? A live tá quase encerrando, daqui um pouquinho. Mas essa questão aqui, pessoal, dos véus, ela realmente ela vai mostrando pra gente que nós passamos por um processo. A doutrina, ela vai caminhando junto com a gente, junto com o nosso conhecimento, junto com a nossa percepção, com os nossos esforços. Se a gente continuar, então, cada vez mais buscando isso, levantando esses véus, olha que importante, que bonito que é, né? A gente ter essa percepção, a gente alimentar essa percepção, se esforçar para entender cada dia mais, cada vez mais. Então é muito emocionante até a gente saber que a gente pode, com o nosso esforço, com a nossa responsabilidade, com o nosso livre-arbítrio bem direcionado, bem pontuado, lembrando sempre do exemplo maior que é Jesus, a gente vai conseguir, de fato, vivenciar, né, a lei do progresso, a lei de amor que o Cristo veio nos ensinar. E aí isso vai ser muito gratificante para nós, né, enquanto espíritos aí eternos e caminhantes. O Renato está aí, né? Paz e luz.